no Evangelho de Marcos, capítulo de número 9. Evangelho de Marcos, capítulo de número 9. Amado e querido Deus, ajuda-me, Senhor, a transmitir essa palavra na medida do que é a Tua vontade, para que cada pessoa receba revelação vindo da parte de Deus e possamos estar despertos para vivermos a Tua vontade, ó Pai. Abençoa-nos aqui, Senhor. É que nós conheçamos a verdade. Que a verdade nos liberte, como a palavra mesmo nos diz. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que nós, Senhor, possamos voltar à essência do Evangelho. E, Senhor, pregarmos a Cristo e este crucificado. Nós clamamos, te pedindo agora, para que toda honra, glória e louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém. A palavra que hoje eu gostaria de compartilhar com todos aqui e a partir daqui para todos, é uma palavra que tem perturbado o meu coração. Existem certos temas que parece-me, e espero estar errado, mas parece-me que a igreja não deseja abordar, não deseja falar. Temas que são, de certa maneira, perturbadores para o mundo que nós vivemos em nossos dias. E nós temos visto, temos conhecido tantos problemas, tantos escândalos que têm ocorrido dentro da igreja. O tema que eu gostaria de falar hoje, e eu falarei sobre esse tema, é sobre o inferno. Meus irmãos, a igreja não fala mais do inferno. O inferno, em nossos dias, dentro de alguns ministérios, parece que é um tema abolido, como se o inferno não existisse. Eu quero dizer a você, em primeiro lugar, que o inferno é tão real quanto o céu. Nós que cremos plenamente no céu, também devemos crer plenamente no inferno. Nós que cremos plenamente na graça e na recompensa, também temos que crer plenamente no castigo, na condenação. A doutrina da paga que cada um receberá, segundo o bem ou segundo o mal que tiver feito, é uma doutrina bíblica que temos que compreender que o homem, como diz a palavra, está destinado a morrer uma só vez. E após isto, vem o juízo. Quando os meus olhos fecharem, quando a minha vida cessar, eu estarei diante daquele que tem poder para me condenar.
Jesus mesmo disse: não temam o homem que pode te fazer mal em vida, mas temam aquele que, após a sua vida, tem poder, e poder para te condenar. E, meus irmãos, se nós cremos no Evangelho, temos que crer no que o Evangelho nos diz. E por isso eu te peço que abra sua Bíblia em Marcos capítulo 9 e veja quantas vezes Jesus se refere a isto. Do versículo 42 ao versículo 48. E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogado ao mar. E se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que, tendo duas mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que, tendo dois pés, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um só, do que, tendo os dois, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele abençoe esta palavra em nossa vida. Quantas vezes Jesus intensificou, eu não estou falando de outros lábios, senão dos lábios do amoroso, do manso, do humilde Senhor Jesus. Quantas vezes aqui nesse texto você vê Jesus falando sobre o inferno e que nós deveríamos ter um temor em nosso coração? É melhor entrar sem um dos pés, é melhor entrar sem uma das mãos, é melhor entrar sem um dos olhos, do que entrar com tudo no inferno. E muitos, e infelizmente, em nossos dias, inclusive dentro das igrejas, estão caminhando neste mundo a passos largos, num caminho igualmente largo que conduz ao inferno. E um dos motivos é que não mais se fala sobre isto. Em primeiro lugar, que se eu creio nesse juízo, nesse terrível juízo, eu deveria ter uma postura, como diz o livro de Judas: tenham misericórdia daqueles que estão na dúvida, arrebatando-os do fogo. Eu preciso. Se esse castigo é tão intenso, e você tem que entender o seguinte: diminuir o castigo é diminuir o preço que Ele, Jesus, pagou
para nos livrar desse castigo. Eu tenho que entender que esse castigo é terrível, que no inferno não há oportunidade mais alguma de salvação, que é melhor nos arrependermos agora, porque lá não haverá como apelar, lá não haverá como se arrepender. A hora da oportunidade é a hora que vivemos. E por isso nós que cremos nessa realidade, deveríamos ter uma postura de lutar, mas de lutar com todas as nossas forças, para que nenhum dos nossos, e nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém fosse para um lugar tão tenebroso, tão terrível. Por isso a palavra diz: tenham misericórdia, tenham compaixão daqueles que estão na dúvida, arrebatando-os. Sabe, arrebatar é tomar com força, é tomar com violência, arrebatando-os do fogo. Pense por um instante, imagine uma pessoa amada tua, aproximando-se da borda do precipício. Não é um momento de simplesmente gritar para ela. O que você faria? O que eu faria? Eu digo o que eu faria. Eu a arrebataria, eu a tomaria com toda a força, eu puxaria contra o sentido da queda. Eu preciso fazer isso porque eu amo, porque eu me preocupo. E então a Bíblia diz: arrebate, arrebate do fogo, arrebate essas pessoas do fogo. Vamos arrebatar nossos amados, nossos queridos. E se você não consegue se preocupar nem com seus amados, nem com seus queridos, se a aflição não toma conta do teu coração, porque sem Jesus é para lá que as pessoas irão. Hoje, como disse um pregador, o diabo continua com seus esforços de tornar o céu menos atraente e um inferno menos horroroso. Ele continua a enganar, dizendo: vão por esse caminho, ainda há tempo. A Bíblia diz que há caminhos para os homens que lhe parecem bons. O problema é quando um caminho não é bom, mas ele tem a aparência de um caminho bom. Quando um caminho é um caminho de equívoco, é um caminho, portanto, de engano. Quando somos enganados, e enganados às vezes por nós próprios, não enganados por outros, mas por nós próprios, porque o caminho nos parece bom, mas ele leva à morte. A Bíblia fala desses dois caminhos. Biblicamente, a humanidade inteira está dividida em dois caminhos. Num caminho largo e num caminho estreito, num caminho que leva à perdição e num caminho que leva à salvação. Por que caminho estamos andando? A que caminho estamos conduzindo as pessoas? Eu tenho buscado do Senhor e tenho sentido um peso diante do Senhor. Às vezes nós dizemos assim: mas eu não sou um evangelista, eu não recebi esse dom. Mas, meus irmãos, é urgente, nós temos que fazer tudo para salvar as pessoas. Eu não quero saber se eu tenho ou não tenho o dom de evangelista. Se eu tenho misericórdia, eu preciso
arrebatar essas vidas antes que elas entrem no fogo. Eu preciso clamar, eu preciso orar, eu preciso falar, eu preciso ministrar, eu preciso convidar à salvação todas essas vidas. A igreja não está orando com o desespero que a igreja deveria estar orando. Quando eu digo isso, eu me refiro a mim mesmo, e cada um que se julgue a si próprio. Quantos povos não alcançados? E por vezes, nós que amamos como igreja, nossa igreja ama missões. Amém? Nós amamos missão. E principalmente dos povos não alcançados, dos povos que nós dizemos assim, eles não querem ouvir a respeito de Jesus. Mas nós temos que alcançá-los, mas existem pessoas não alcançadas do nosso lado. Existem pessoas não alcançadas no nosso trabalho. Existem pessoas não alcançadas na nossa família. Existem pessoas não alcançadas na nossa vizinhança. Existem pessoas não alcançadas nos ambientes que frequentamos. E eu digo a você, nós deveríamos ter um desespero por essas pessoas, pelo destino eterno de cada uma dessas pessoas. Nós deveríamos estar orando, nós deveríamos estar nos preocupando, nós deveríamos estar clamando a Deus uma oportunidade de levar a palavra que fará a diferença naquela vida, e eles conhecerão o único caminho, que é Jesus Cristo. Jesus disse a respeito dele mesmo, eu sou a porta. E Jesus disse, ninguém vem ao Pai, senão através de mim. Eu quero dizer algo que eu tenho dito a respeito deste texto. Jesus não disse, ninguém vai ao Pai. Jesus disse, e eu quero falar isso mais uma vez, ninguém vem ao Pai. Falar vem é um convite a Ele mesmo. Porque Jesus não disse ninguém vai ao Pai, senão através de mim, mas ninguém vem ao Pai, senão através de mim, porque Jesus também disse, eu e o Pai somos um. E nós precisamos entregar às pessoas essa única porta, esse único caminho, essa única verdade, essa única vida que conduz à salvação, que é a pessoa de Jesus Cristo. Nós sabemos que nós temos uma luta, e que a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, é contra principados, contra potestades, contra poderes dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eu não estou aqui para discutir filosofias, eu não estou aqui para discutir políticas, eu não estou aqui para discutir com carne, eu não estou aqui para lutar com carne, eu estou aqui para lutar contra principados e contra potestades, eu estou aqui para lutar contra forças espirituais malignas. Nós estamos aqui para fazer esta luta, esta guerra espiritual, e se queremos arrebatar os homens do fogo do inferno, nós precisamos travar essa batalha com as armas da luz, que são poderosas em Deus, que não são carnais. A nossa luta não é contra a carne, e as nossas armas não são carnais. E nós próprios não podemos ser carnais. E por isso mesmo, a Bíblia diz que o reino de Deus, ele é tomado, ele é adquirido, ele é tomado
pelo esforço. A palavra original poderia ser traduzida por violência. E os violentos se apoderam do reino. Esse esforço violento para nos apoderarmos do reino. Por que isso é tão importante? Porque não basta pregar o Evangelho. Nós temos que viver o Evangelho. Não é suficiente, e eu espero que você me entenda para que não me compreenda mal, simplesmente viver no Evangelho. Mas viver de modo digno do Evangelho que nós pregamos. Esse é o meu desafio. O meu desafio é viver o Evangelho de modo digno. Eu tenho que ter uma vida à altura, digna do Evangelho. Eu tenho que ter uma integridade, uma honestidade, uma verdade. Eu preciso ser digno do Evangelho que eu prego, do Evangelho que eu creio. E então, a minha luta aqui não é contra sangue e contra carne, contra uma carne, ela é contra a minha carne. E contra essa minha carne, eu tenho que vencer esta minha carne de uma maneira que eu possa ser aquele que chegue e não me envergonhe diante do Senhor. A primeira coisa que eu tenho que entender é que o que me conduz é a minha língua. A Bíblia diz que a língua é semelhante a um leme, um pequeno leme que leva uma grande nau. Também, esse pequeno órgão que se gaba de grandes feitos, é capaz de queimar no inferno e levar todo o corpo a queimar com ele. Aquele que domina a sua língua, que refreia a sua língua, é varão valoroso, é varão perfeito. E nós precisamos ser pessoas que vivem uma perfeição pelo dominar, pelo refrear da nossa língua. Mas é interessante que não é somente a língua, é a mão, é o pé e são os olhos. E quando eu digo que o reino de Deus é tomado por violência, me diga se isso não é uma atitude violenta, drástica. E a Bíblia então diz, se a tua mão te faz tropeçar, corta, decepa, porque é melhor entrares na vida sem uma das mãos do que com as duas mãos ir inteiro para o inferno. A ênfase de tudo que se fala é ir inteiro para o inferno. No inferno, você não deixa nada de fora. Deixe-me dizer uma coisa. No inferno você não receberá uma queimadura, você será queimado inteiro. Você entra inteiro. Eu volto a dizer, isso é um juízo tão terrível que só isso deveria provocar em nós duas coisas: quebrantamento, temor pessoal e paixão por salvar almas. Crer no inferno e não se preocupar com uma pessoa que eu não conheço, que passa por mim, isso não é crer no inferno.
porque eu sei que sem Cristo ninguém irá ao Pai. Que sem Cristo todos cairão num juízo. De modo que o que eu estou fazendo para levar Cristo a todos? Veja como essa palavra sobre o inferno, ela é importantíssima para a igreja na nossa atualidade. A igreja hoje está preocupada com números da instituição. Nós deveríamos estar preocupados com almas para a salvação. Nós hoje estamos como igreja, e por favor, eu não quero ser um crítico, mas eu tenho que falar essas coisas devido à intensidade do que é o inferno. Jesus diz em Apocalipse: você diz que é rica, mas você não sabe que é pobre, miserável e nua. Jesus está falando a uma igreja. Jesus está falando a uma igreja que se ilude, uma igreja que pensa que está muito bem. E nós temos uma igreja nos nossos dias que está preocupado com seguidores nas redes sociais, que está preocupada com o número da sua membresia, e toda a sua preocupação não é em resgatar vidas, arrancando-as do inferno, para onde as vidas estão se encaminhando, volto a dizer, a passos largos. Nós temos que arrebatá-los, nós temos que tomar com violência, nós temos que correr e tomar com toda a força e dizer: não, para lá você não vai. Eu não vou deixar você ir. Eu quero que você, por um momento, imagine um filho, uma filha, um irmão, uma irmã, um amado, uma amada, um querido seu, uma querida sua, e que você está olhando e está vendo ela indo para o inferno. Não permita, corra até ela, agarre-a, segure-a. Ela vai bater em você, ela vai lutar com você, vai ser uma luta, é violento, ela não está vendo para onde ela está indo, mas arranque-a. Tenhamos misericórdia. Que haja essa aflição no meu coração, que haja essa aflição cada vez que eu vejo uma pessoa dormindo na rua, uma pessoa estando numa condição vil, numa condição humilhante, e eu simplesmente olho e digo: coitado. Não, eu tenho que me preocupar com algo mais terrível, o inferno. Eu não quero permitir que essa pessoa vá para lá. Talvez você diga: mas o que eu posso fazer? Nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que nos desesperar pelas almas que perecem. Ou então nós não somos crentes, ou então nós não temos amor, ou então nós não temos o mesmo sentimento de Jesus Cristo. O que fez Jesus ir à cruz foi o amor por mim, o amor por você, o amor por todos nós. Cristo desesperadamente se entregou por cada um de nós. Ele obedeceu ao Pai. Obedeceu até a morte, e morte de cruz, mas ele se entregou por amor a mim e a você, com uma paixão avassaladora, e essa paixão não está mais presente em muitos lugares, em muitas vidas, em muitos ministérios, e eu estou aqui diante do Senhor dizendo: tem misericórdia de nós, dá-nos esse sentimento. Nós vivemos uma vida cristã como se não existisse inferno. Isso é tão bom estar aqui. É que o Pedro estava certo: Senhor, é bom estar aqui. Vamos fazer 3 tendas. Vamos continuar aqui. Mas lá embaixo tem um menino endemoniado, que se Jesus não chegar, vai continuar endemoniado.
As dificuldades não estão aqui, as dificuldades estão lá embaixo. Tem gente sofrendo, tem gente morrendo, tem gente endemoniada, tem gente precisando de libertação, precisando de cura, precisando de mudança. O inferno é algo real, tanto quanto o céu. O céu, estamos indo para lá, mas eu não posso me acomodar com aqueles que estão a passos largos indo para o inferno. Eu não posso simplesmente olhar para eles e dizer, bem, é a minha escolha, eu escolhi o Senhor, eu escolhi o céu, o problema é teu, você escolheu o inferno. Ninguém quer o inferno. Ninguém quer o inferno. As pessoas vão para o inferno enganadas. E num dado momento, no meio do engano, do engodo que as conduz, existe um momento que elas percebem algo de errado. E naquele momento, elas vivem uma dúvida. E é nessa dúvida que eu e você temos que chegar com a verdade. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Jesus. Para libertá-los. Mas se eu não tiver misericórdia, se eu não tiver compaixão daqueles que estão na dúvida e arrebatá-los do fogo, eles, mesmo na dúvida, tenham misericórdia daqueles que têm a oportunidade de não cair no inferno e arrebatando-os do inferno antes da queda. Tenham misericórdia. Tenham misericórdia destes. Nós temos que reconhecer isso, nós temos que ir atrás dessas pessoas, dos que ainda têm chance. No inferno não haverá chance. No inferno, muitas pessoas dizem, Deus é muito bom. Nunca se esqueça de uma coisa, Deus é bom e em todo o tempo Ele é bom, mas Deus é justo. E assim como Ele não deixa de ser bom, igualmente Ele não deixa de ser justo. E sendo bom e sendo justo, Deus é supremamente santo. E Ele nunca deixa de ser santo. A sua bondade é uma bondade santa. A sua justiça é uma justiça santa. O seu amor é um amor santo. E a santidade não aceita a iniquidade. E é por isso que a Bíblia diz, sem santidade, ninguém verá a Deus. Nós vivemos uma vida, às vezes, dizendo, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus perdoa, e vivemos uma vida sem temor de estar desagradando a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Se eu não tiver fé, eu não conseguirei agradá-lo. Mas tudo que é feito sem fé, o que a Bíblia diz que é? Pecado. E se eu estou me acomodando no pecado, sem buscar uma vida de santificação,
sem buscar viver uma vida digna do Evangelho que pregamos, eu estou longe de agradar a Deus, eu estou desagradando a Deus. E, meus irmãos, é tão importante crermos no inferno, porque esse temor, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e sabedoria é saber viver, nos levará a viver como nós temos que viver. Há certas coisas que estão acontecendo nas igrejas, e eu volto a dizer respeitosamente a todas as igrejas, a todos os ministérios, não estou julgando igreja nenhuma. Mas há certas coisas que têm acontecido na igreja que a resposta é simples: isso é falta de temor a Deus. E por que temos falta de temor a Deus? Nós não estamos crendo num Deus que julga, num Deus que não apenas nos salva, mas num Deus que tem poder para nos condenar. A condenação é tão certa para aqueles que não têm a salvação. A salvação é certa. Mas nós, que dizemos que somos salvos, vivamos como salvos. Onde o pecado não mais tem domínio sobre a nossa vida. Aqui está falando de uma luta contra partes nossas que nos fazem tropeçar, que nos fazem cair. Eu não quero tropeçar. É interessante que eu consigo entender bem um olho me fazer tropeçar e um pé me fazer tropeçar, mas uma mão me fazer tropeçar? A ênfase que Jesus está dizendo é: se há algo em você, se há algo teu, se há algo que é exclusivamente teu e te faz tropeçar, lança isso de sua vida, corta de sua vida. Meus irmãos, nós temos coisas nossas que têm que ser cortadas e arrancadas. Cortar uma mão, cortar um pé, mas não cortar um olho. Arrancar um olho. Há algumas coisas que, para que eu me livre delas e entre no céu como eu tenho que entrar, que eu terei que cortar. Mas há outras coisas que, para eu entrar no céu como eu devo entrar, eu terei que arrancar. E arrancar é um ato brutal, e eu digo até mais difícil do que o ato de cortar, de decepar. Arranca de ti. Arranca de ti. Não permita que permaneça em tua vida. Não permita que o que te faz tropeçar para cair no inferno. Pare de pensar apenas em mão, pare de pensar apenas em pé, pare de pensar apenas em olho. E eu quero dizer a você isso: o que te faz tropeçar e cair no inferno, antes que te faça cair no inferno, corta ou arranca da tua vida, porque tem algumas coisas que cortar, eu poderei cortar, mas existem outras coisas na minha vida que eu tenho que arrancar de mim. Eu tenho que arrancar do meu ser.
Não é um corte, não é um simples golpe. É uma brutalidade. O apóstolo Paulo diz: eu esmurro o meu corpo e o reduzo ao pó, para que, tendo pregado o evangelho, não venha eu a ser desqualificado. Nós temos, a igreja parou de esmurrar o seu corpo, a igreja parou de arrancar a mão, cortar a mão, de cortar o pé e de arrancar o olho. A igreja diz: não, isso me custa muito. Um pé me faz falta. Uma mão me faz falta. Um olho me faz falta. Isso me custa muito. Eu não quero perder meu olho. Eu não quero perder minha mão. Eu não quero perder o meu pé. E a Bíblia então diz: vai entrar inteiro no inferno. No inferno nada fica do lado de fora. Nós, como igreja, temos que nos arrepender. Jesus não está falando aqui para gentios, Jesus está falando aqui para os seus. Jesus estava falando para a gente que crê nele. Ele introduz a palavra, falando sobre aqueles que fazem os outros tropeçarem. A famosa palavra sobre os escândalos. A Bíblia diz e fala claramente: é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele pelo qual vier o escândalo. E para que o escândalo não venha por mim, é preferível ter uma grande perda em vez de produzir um grande escândalo. Você está me entendendo? É preferível eu ter uma grande perda. Perder um pé é uma grande perda. Perder uma mão é uma grande perda. Perder um olho é uma grande perda. É melhor eu ter uma grande perda do que fazer outros se perderem. Que eu não seja o motivo de escândalo. Há mais pessoas que, por causa dos escândalos, elas estão cada vez mais engrossando o número daqueles que estiveram no nosso meio e não mais estão no nosso meio, por causa dos escândalos. Por vossa causa é o meu nome vituperado, diz a Escritura. Por vossa causa. Isso não é obra dos inimigos da fé, isso não é obra do diabo, isso é obra de casa, isso é obra nossa mesmo, por vossa causa. Por quê? Porque não arrancaste tua mão, porque não arrancaste o teu pé, porque não arrancaste o teu olho. Permita-me usar arrancar para todos. Porque você não tirou fora o que você deveria tirar fora. Você não lançou fora o que deveria lançar fora. Lembre-se que Jesus mesmo falou sobre o sal. Se o sal vier a se tornar insípido, ele para nada mais presta, senão para ser lançado fora. Veja o versículo 49. Porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. De onde procedem as divisões? De onde procedem as guerras, as contendas? Senão, porque vocês invejam e nada têm, cobiçam e nada possuem. É de todas essas coisas, dessas cobiças, dessas invejas que procedem todo este mal, é da nossa carnalidade. Se isso nos faz tropeçar, se isso nos faz cair, nós temos que cortar, nós temos que arrancar.
Há muita coisa para ser cortada, há muita coisa para ser arrancada, para que nós não venhamos a perecer no juízo. A Bíblia diz que naquele terrível dia, justo dia, o mais justo dos dias, ou alguns ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mas, Senhor, em teu nome? Em teu nome nós expulsamos demônios? Em teu nome curamos enfermos? Em teu nome profetizamos? Apartai-vos de mim, malditos, que praticais a iniquidade. E Jesus dirá: eu jamais vos conheci. Uma das maiores evidências de salvação é intimidade. Se somos salvos, somos íntimos do nosso Salvador e Senhor, Jesus Cristo. Se somos salvos, não apenas o conhecemos, somos por Ele conhecidos. E que, como somos por Ele conhecidos, a Bíblia diz: eu os reconhecerei diante do meu Pai. Mas muitas pessoas estão como Saul. Quando Samuel repreende a Saul, Saul simplesmente disse: tudo bem, mas não fale nada para o povo. Era hora de Saul cortar uma mão, era hora de Saul cortar um pé, era hora de Saul arrancar um olho. Quando Davi pecou e Natã o repreendeu, Davi arrancou um pé, Davi cortou um pé, Davi cortou uma mão, Davi arrancou um olho, Davi lançou-se no chão, Davi disse: pequei, pequei. Pequei. Meus irmãos, a hora de confessar é agora. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A hora de confissão é agora, é agora, é agora que eu posso lançar de mim o que não tem que ficar em mim, a mão que não tem que ficar em mim, o pé que não tem que ficar em mim, o olho que não tem que ficar em mim, a parte da minha pessoa que não tem que ficar em mim. O problema é que eu gosto da minha mão, que eu gosto do meu pé, eu amo o meu olho, eu não quero perdê-lo, mas ele me leva a tropeçar. Jesus diz: você não tem escolha. Sabe qual é o problema com as coisas que nos levam a tropeçar? Que nós temos afeição pelas coisas que nos fazem tropeçar. O viciado ama o vício. E o pecador ama o pecado. E que nós temos que tomar isto que nos custa, que damos valor. Você dirá: como, pastor? Como alguém pode dar valor a um pecado? Quem gosta do pecado, que pratica, dá valor ao pecado. Você pensa que quem peca, peca porque não tive opção, tive que pecar. Não, você sempre tem opção. Nós pecamos porque queremos. Nós pecamos porque gostamos. E isso nós não vamos nos livrar dizendo: bem, eu vou procurar devagarinho me libertar disso. Sabe uma das coisas que me impressiona em algumas conversões? Como a conversão do meu pai. Meu pai se converteu,
embora minha avó falasse de Jesus para ele. Ele se converteu aos 18 anos de idade com uma mensagem do reverendo Antônio Elias, um avivalista brasileiro presbiteriano. Enquanto Antônio Elias estava pregando na cidade de Belo Horizonte, meu pai foi à igreja, ouviu. Meu pai, com 18 anos, já tinha um vício em sua vida, que era o fumar. Meu pai fumava. E na hora que ele se converteu, ele, quando abriu o seu coração para Jesus, ele disse: eu não posso. Ninguém, como disse, tem um vício que não goste do seu vício. Meu pai me contou, no dia da sua conversão, ele amassou aquele maço de cigarro, ele amassou completamente, jogou, disse: nunca mais, nunca mais. Ele fumou outro cigarro, nunca teve mais o desejo de fumar. Sabe por quê? Porque ele não guardou, ele cortou e lançou. Esse é o segredo. Quando você corta algo e lança fora, ou quando você arranca algo e lança fora, aquela mão que você cortou deixou de ser parte de você. Aquele pé que você cortou deixou de ser parte de você. Aquele olho que você arrancou, usando a ilustração do texto, deixou de fazer parte de você. Ele não tem como voltar a você. Ele não tem mais como voltar ao seu ser. Nós temos que tomar o que nos faz tropeçar e cortar ou arrancar e lançar de nós, para que nunca mais faça parte de nós. Esse é o caminho para que lideranças, para que nós, como indivíduos, não venhamos a nos tornar motivo de escândalo, motivo de tropeço para outras vidas. Ah, Jesus, eu oro pela liderança evangélica no Brasil, eu oro pela liderança evangélica no mundo, eu oro por mim, eu clamo a Deus por minha própria vida. Eu estou dizendo ao Senhor: me mostra, Senhor, o que me faz tropeçar. Eu não quero mais ter isso em mim, eu quero arrancar de mim, eu quero cortar de mim, eu quero lançar para fora, de tal maneira que nunca mais posso voltar para mim. Nunca mais faça parte de mim. Nunca mais faça parte de mim. Nós estamos tratando de certos erros no nosso caráter, certos erros na nossa vida. E veja bem, se você está pensando em A, B ou C, não pense em A, B ou C. Faça como eu, pense em você. Pensemos em nós mesmos. Porque um dos grandes erros nossos é que nós somos rápidos a julgar os outros e muito lentos a julgar a nós próprios. Que você busque em sua vida o que te faz tropeçar. E o pior, o que pode fazer outros tropeçarem. Numa outra oportunidade nós falaremos sobre é inevitável que venham os escândalos. Que é, eu creio, uma palavra muito atual em nossos dias e que nós temos que compreender. E somente abro aqui algo para você, que tudo debaixo do céu, no plano de Deus, tem o seu propósito. Eu creio num Deus
que tem tudo debaixo das suas mãos. E em Jesus Cristo, que edifica a sua igreja, de modo que nem as portas do inferno podem prevalecer contra a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é a prova de tudo e de todos. Não há escândalo que derrube a igreja, mas infelizmente há escândalo que prejudique pequeninos. E eu não quero ser motivo de escândalo. Há muita coisa em mim que eu tenho que cortar. Há muita outra coisa em mim que eu tenho que arrancar. Mas tudo isso eu tenho que lançar fora de mim para que não mais pertença a mim, que não mais faça parte de mim. Eu não quero que essas coisas continuem em mim. Não façam parte de mim. E é necessário que eu combata a minha carne. É necessário que eu use esse esforço violento. É necessário que eu me inflija essa violência. Que eu saiba, cortar uma mão é uma violência. Que eu saiba, arrancar um olho é uma violência. Mas só os violentos se apoderam do reino de Deus. Nós estamos pensando em uma violência contra o mundo. A minha luta não é contra sangue e contra carne, mas contra esta carne é. E eu preciso lutar, porque o inferno é verdadeiro. E eu tenho que ter temor no meu coração. E tenho que ter amor pelos que perecem. Ou eu sou um mero religioso, com um discurso qualquer, mas eu não tenho preocupação pelos que perecem, pelos que sofrem. O inferno é real. E saiba do seguinte: nós vamos arrebatar as pessoas para que elas não caiam no fogo. Amém? Senhor, meu Deus, eu sei quão difícil é pregar uma palavra como esta. Quão impopular é falar sobre o inferno. Quão incômodo é dizer às pessoas que elas têm que arrancar coisas de sua vida, que cortar coisas da sua vida, que nunca mais pertençam a elas. Senhor, que a obra de santificação seja uma realidade nas nossas vidas. Perdoa-nos. Perdoa-nos como igreja, os escândalos que como igreja temos produzido. Por quê? Porque não temos cortado o pé que nos faz tropeçar, porque não temos cortado a mão que nos faz tropeçar, porque não temos arrancado o olho que nos faz tropeçar. Oh Deus, tem misericórdia. Perdoa a tua igreja, perdoa a nossa liderança, os nossos líderes. Alguns deles têm sido motivo de escândalo e têm feito os pequeninos, Senhor, se afastarem da comunhão dos santos, porque de vergonha nos enche a alma de estarmos diante do Senhor e nós queremos te pedir, perdoa a tua igreja, perdoa-nos, Senhor, porque somos a tua igreja. Eu não quero que o que me faz tropeçar permaneça em mim. Porque não só isso me levará, mas me acompanhará para sempre no fogo que não apaga, no verme que não morre. Eu não quero ouvir do Senhor Jesus, depois de ter dedicado a vida inteira a pregar: eu nunca te conheci. Por quê? Porque você preferiu ter o teu pé, porque você preferiu ter a tua mão, porque você preferiu ter o teu olho.
do que ter o céu. Eu quero o céu. Eu me entrego ao Senhor. Eu te peço perdão. Eu quero mudar. Nós queremos mudar. No nome de Jesus Cristo. Amém. Eu não sei se você tem ideia do difícil que foi pregar essa palavra. Mas eu sinto no meu espírito. Deus falou comigo. Eu não sei, eu tenho a esperança que Deus tenha falado contigo. Mas eu quero dizer a você que comigo Deus falou. Principalmente Deus tem dito o que eu falei aqui. Eu não quero que essas coisas continuem na minha carne, no meu corpo, na minha vida, o que me faz tropeçar. Se é necessário cortar, eu cortarei. Se é necessário arrancar, eu arrancarei. Mas uma coisa quero dizer a você: não importa a perda, porque o ganho é muito maior. Quem não estiver disposto a perder o que tem que perder, não irá ganhar o que pode ganhar. O céu é o teu lugar. O céu é o teu lugar. E se há alguém nessa noite que ouviu essa palavra e foi tocado por essa palavra, alguns talvez como eu, dizendo: eu quero cortar de mim o que não deve estar em mim, eu quero arrancar de mim o que não deve ficar em mim. Mas há outros que dizem: como eu posso me livrar desse fogo que nunca se apaga? Como eu posso me livrar desse verme que nunca morre? Como eu posso me livrar do inferno? Só há um caminho, é Jesus. E eu quero estender a oportunidade a você sair da beira do precipício e ir para o caminho que, embora seja estreito, embora seja apertado, esse caminho vai para o céu. Um caminho que vai para o céu. Há muitas pessoas que dizem: é melhor, então eu vou dizer, você caminhar manco, caminhar sem um pé, do que você caminhar livremente para a perdição. Venha para a salvação. Escolha a vida. E a vida é Jesus. Senhor Jesus, para aqueles que hoje tomam uma decisão por Jesus, que eles sejam salvos, que eles sintam a alegria indizível do que é caminhar para o céu. Nós o abençoamos, a cada um deles, no nome de Jesus. Amém.